características do inquérito policial. Vem aqui comigo. Eu tenho que conversar com você. Vamos lá? Olha só. Doutor, agora é hora de nós vermos, portanto, características de inquérito policial. Quais são as características hoje que nós podemos encontrar em sede de inquérito? Lembrando que característica, doutor, é nada mais do que a roupagem. Quando você olha o inquérito, o que você vê nele que o caracteriza como sendo inquérito policial? Vamos lá? Eu, particularmente, vou trabalhar com 8 características. O Fernando Capês, na obra dele, trabalha com 13. Absolutamente desnecessário para nós aqui em se tratando de prova. Tudo bem? Eu vou trabalhar com você com as características, que é nada mais do que a roupagem que reveste o inquérito policial. Primeira característica que nós temos que ver. As 3 primeiras, doutor, são uma das mais cobradas. As 3 primeiras são as mais cobradas. É por isso que a minha meta é aprofundar essas 3 aqui com você de maneira bastante peculiar também. Vamos lá? Primeira característica, o inquérito ele é inquisitivo. Doutor, o inquérito policial ele é inquisitivo. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Pedro, tudo bem, mas ele é inquisitivo naquele mesma sistemática que nós vimos de sistemas processuais? Exatamente. Doutor, o inquérito policial ele é considerado inquisitivo, sabe por quê? Porque ele concentra poderes na figura de uma autoridade. Concentra poder na figura de uma autoridade. Eu te pergunto, quem vem a ser essa autoridade? É o juiz? Doutor, claro que não. Aqui é o delegado de polícia que nós vamos chamar na sistemática do inquérito de autoridade policial. Cuidado com confundir autoridade policial com autoridade judicial, hein? A banca às vezes faz esse joguinho de palavras para tentar te ferrar. Então vamos lá. O inquérito ele é inquisitivo, primeiramente, porque ele envolve a figura do delegado de polícia concentrado de poder. Bacana, Pedro. Se o delegado tem poder concentrado em suas mãos, o que ele pode fazer? Doutor, ele vai presidir todas as diligências. É ele quem vai decidir se ele vai ou não pedir ao juiz uma interceptação telefônica. É ele quem vai decidir acerca da representação por uma prisão temporária. É o delegado quem vai decidir se vai haver ou não inquérito, inclusive diligências atreladas a ele. Olha só que interessante. Aqui eu concentro o poder na figura dele, tornando um verdadeiro presidente do inquérito. É ele quem vai presidir a porra toda. Bacana? Essa é a primeira análise. Segundo ponto que você tem que lembrar quando nós dizemos que o inquérito policial é inquisitivo. Doutor, o inquérito policial ele é inquisitivo porque, além de concentrar poder na figura da autoridade, não existem partes. Pedro, como assim não existem partes? Doutor, não existe réu em sede de inquérito. Olha que interessante o escalonamento que eu vou fazer para você da pessoa do investigado. Ele começa sendo investigado como sendo inocente. Em seguida, ele será indiciado pelo delegado de polícia. Logo após, ele será acusado pelo MP e, por fim, ele será condenado. Tudo bem? Então, existem graus de hierarquia em relação à culpabilidade do agente. Aqui, o agente é considerado, por enquanto, inocente e, ao término do inquérito, ele pode ser investigado ou indiciado. Tudo bem? Neste caso, olha que interessante, não existem partes aqui ainda. Não há órgão acusador, não há réu ainda, então não tem partes. Simplesmente estamos investigando os casos para ver se houve autoria ou materialidade. Não há partes. Diga-se, se não há partes, você vai dizer que não existe Ministério Público ou querelante. Tudo bem? Aqui não existe Ministério Público ou querelante. Da mesma forma, também não existirá quem, doutor? Aqui também não existirá réu. No inquérito policial não haverá réu. Aqui, olha que interessante. Você concorda comigo que se não tem parte, logo não tem o MP. Se não tem parte e não tem o MP, você concorda comigo que também não há acusação de nada. Você há de convir comigo. Tudo bem? Então também não existe acusação. E o resultado de tudo isso é o que costuma aparecer bastante na prova. Pedro, como assim o resultado de tudo isso? Concentração de poder na figura do delegado. Não tem partes.
e não tem acusação de nada, ninguém está me acusando de nada, logo, perceba, não há contraditório em ampla defesa. Doutor, ninguém está te acusando de nada. Do que você vai se defender? Percebeu? É por isso que aqui você vai dizer que não há contraditório. Não há contraditório. Não há contraditório, muito menos ampla defesa. Tudo bem? Então, como não há acusação, esse é o ponto que mais cai em prova. Não há contraditório e ampla defesa. Não há contraditório e ampla defesa. Como regra. Você tá de sacanagem, não tô. Doutor, para a tua prova, se cair, é correto afirmar que o inquérito policial não possui contraditório e ampla defesa. Mete um certo que você vai correr para o abraço. Agora, eu vou colocar para você uma observação. Doutor, é possível que a lei estabeleça que sim haverá contraditório e ampla defesa. É possível que a lei possibilite a defesa em sede de inquérito. É possível que a lei possibilite a defesa em sede de inquérito. Pedro, você pode me dar algum exemplo? Posso, vou te dar até 2. O primeiro deles é a Lei de Migração, Lei 13.344 de 2017. Doutora, a Lei de Migração vai falar que no inquérito de estrangeiro, inquérito para exportação, na verdade para deportação ou qualquer outra coisa relacionada ao estrangeiro, ele deve ser atribuído com contraditório e ampla defesa. Então a regra é que inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Agora, em se tratando de previsão agora sim em lei, como acontece na 13.344 de 2017, Lei de Migração, aí será possibilitado ao investigado contraditório e ampla defesa. E doutores, antes de pular para a próxima característica, vem comigo que agora o troço vai ficar crocante. Pedro, por que o troço vai ficar crocante? Quer ver que legal? A alteração do pacote anticrime. Mais uma alteração relevante, inserida no nosso Código de Processo Penal, artigo 14A. Vamos a ele? Vem comigo? Olha só, vamos colocar assim para você, ó. Perdoe-me, vamos lá? Olha só, artigo 14A. Vamos conversar um pouquinho a respeito dele? Doutor, o artigo 14A foi inserido pela Lei 13.964, que foi sancionada dia 24 de dezembro de 2019. Olha como é novo esse dispositivo. Para esse dispositivo, olha que interessante. Os agentes que integram o artigo 144, vale dizer, os policiais, notadamente os entes de segurança pública, perceba que não entra agente de trânsito aqui, hein? Olha só, o agente do 144, que são os agentes de segurança previsto no artigo 144, a estes agentes foi possibilitado, pasme agora, a defesa técnica em sede de inquérito. Olha só, será possível que os agentes de segurança do artigo 144, eles estabeleçam, olha só, será possível a defesa técnica, ele poderá constituir advogado, doutores, em sede de inquérito. Pedro, mas ele já não podia fazer isso? Claro que podia, mas esse advogado ele ficava muitas vezes recluso a autos já documentados. Aqui não, o advogado ele vai protegê-lo de todas as formas. Olha que interessante. Este agente de segurança poderá contratar um advogado, mas não é em qualquer caso. É somente no caso, de acordo com o artigo 14A, quando for aberto um PAD, um processo administrativo ou até mesmo criminal, em que o agente foi obrigado a utilizar letalmente os seus recursos. Ou seja, só no caso de uso letal, no caso de arma de fogo, quando o cara estiver em exercício. Somente quando ele estiver em exercício do cargo, foi obrigado o quê, doutor? Foi obrigado, hoje, agora, essa questão da constituição deste advogado. Então, olha que legal.
Se eu, policial civil ou policial federal, utilizar letalmente a minha arma, matando alguém, o PAD que eu vou responder e o processo criminal serão acompanhados de advogado. E qual seria o prazo para citação e para determinação de um advogado? Olha só, citação e constituição de advogado. Doutor, a lei é clara no artigo 14A. Ela vai falar que o advogado deverá ser revestido, assim como o réu deve ser citado, em um prazo de 48 horas a partir da abertura do procedimento. Tudo bem? Então, sendo investigação criminal ou PAD, em 48 horas ele deve revestir o advogado e ser citado. Pedro, mas e se ele não tem advogado? E se ele não tem condições, por exemplo, de pagar um advogado? Neste caso, se for PAD, o seu órgão vinculado, no caso do policial federal, a Polícia Federal, deve estabelecer para ele um advogado. Ela vai comunicar à Defensoria Pública e será remetido para essa pessoa um advogado. Olha que interessante. Importantíssimo. No caso, se ele não puder instituir, o próprio órgão vai lá na Defensoria Pública pedir um advogado para o agente de segurança. Doutor, olha o subsídio que nós ganhamos em relação a isso. Muitíssimo importante para quem é da área policial. Então, hoje, eu não posso dizer que é absoluto a não realização de contraditório e ampla defesa em se tratando de inquérito. Percebeu, Pedro? Quando que eu posso remeter ao contraditório e ampla defesa? Eu já falei para você um exemplo, lei de imigração. E o segundo exemplo, artigo 14A citado hoje pelo pacote anticrime. Agora, calma. Eu tenho que fazer uma observação bastante importante também que a lei faz. Doutor, às Forças Armadas são estendidas as mesmas prerrogativas. Quando eles utilizarem também letalmente o seu armamento, na garantia do exercício da lei e da ordem. Olha só, para garantia da lei e da ordem. Então isso também se estende aos militares, doutores. Aos militares previstos lá no artigo 142 da Constituição Federal. Artigo 142 da CF. Tudo bem? Isso é importantíssimo para nós em se tratando de Forças Armadas. Mais um elemento bastante importante para nós em se tratando de inquisitivo. Agora sim, eu já me dei por satisfeito quanto à inquisitoriedade do inquérito e eu pretendo avançar com você no tema. Vem comigo. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero trazer a segunda característica do inquérito policial. Não sei se você percebeu, nós estamos aprofundando. Tá? Segunda característica do inquérito policial, doutor. O inquérito policial, ele é discricionário. Pedro, por que o inquérito policial ele é discricionário? Quer ver? Quando eu cito para você discricionariedade, eu preciso invocar a doutrina, por exemplo, da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito de discricionariedade, assim como Carvalho Filho, Eli Lopes Meireles, tudo bem? Aqui, doutor, aqui discricionariedade é nada mais do que margem de conveniência e oportunidade dentro da lei. Isto vem a ser a margem de escolha, a discricionariedade sempre pautando pela legalidade do ato, sempre nos termos da lei. Bacana? Isto é discricionariedade. E a discricionariedade do delegado de polícia, perceba, essa discricionariedade diz respeito a dois elementos. Diz respeito à abertura do inquérito e diz respeito também à questão de diligências. Pedro, o que é essa tal de diligência que você tanto fala? Doutor, diligências nada mais são do que procedimentos investigativos. Tudo bem? Então eu vou ter que cumprir um mandado de busca e apreensão. Isso é uma diligência. Ter que cumprir isso ou aquilo. Todas diligências. Bacana? Tranquilão? Então a discricionariedade hoje do delegado de polícia diz respeito à abertura e a diligências. Pedro, então a ele caberá decidir sobre estes dois? Exato. Agora calma. Agora calma. Você vai colocar uma observação aqui bem gritante, que para nós é muito importante, dizendo que não há discricionariedade em algumas circunstâncias, até porque isso aqui, para se tornar abuso de autoridade, vai daqui para ali. Tudo bem? Então preste atenção na seguinte situação. O delegado de polícia, ele tem discricionariedade quanto à abertura e a diligências. Essa é a regra. Agora, existem crimes, doutor, que são tão graves que não tem como o delegado falar assim, não vou abrir.
Imagina, você tem um cadáver no meio da rua. Como é que o delegado vai olhar e falar assim, não vou abrir porque hoje é domingo. Não dá pra fazer essa porra. Então perceba, hoje o artigo 158 do CPP vai falar o seguinte, quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório, direto ou indireto. Doutor, se a lei falou no 158 que o exame de corpo de delito é obrigatório, significa que obrigatoriamente tem que haver inquérito. Esse é o entendimento doutrinário. Tudo bem? Então, quando que não cabe margem de escolha ao delegado? Nos chamados crimes vestigiais, também chamados hoje, pela doutrina, de crimes não transeuntes. De crimes não transeuntes. Então, nos crimes vestigiais, não caberá margem de escolha para o delegado. Ele deve baixar a portaria e entrar com o inquérito policial. Tudo bem? Segundo, ponto em que não gera, que na verdade não atribui discricionariedade ao delegado de polícia. Perceba essa condição. Doutor, havendo requisição de dois agentes, do Ministério Público e do juiz. Perceba, aqui há que diferenciarmos requisição de requerimento. Pedro, por quê? Requisição, doutor, requisição é sinônimo de ordem. E ordem deve ser obedecida. Repito, requisição é sinônimo de ordem, doutores. E ordens devem ser obedecidas. Agora, você vai me dizer, Pedro, mas qual é então a relação hierárquica entre o MP, o juiz, e o delegado? Doutor, nenhuma. O juiz pertence ao poder judiciário. O Ministério Público não pertence a poder algum. Ele é um órgão independente, ele é vinculado ao legislativo. Percebeu? Não existe relação de hierarquia entre juiz, promotor, por exemplo, ou procurador e delegado. Não existe. Aí você vai dizer, mas por que o delegado então tem que obedecer e é sinônimo de ordem a requisição? Por quê, doutor? A lei fala. A lei fala, juiz, MP requisitou, delegado tem o quê? Tem que fazer e acabou. Não se discute. Percebeu a malícia? Então, isso aqui não decorre, a requisição não decorre de vínculo hierárquico, mas decorre, sabe do quê? De mandamento legal. Isso é muito importante para você aí também. Show de bola? Nesses dois casos, ele não poderá se negar, deve ser aberto o inquérito policial. Agora, deixa eu trazer para você mais um ponto. Pedro, legal. E se o delegado não obedecer à ordem do juiz ou do MP? Claro, doutor, olha só que importante. A ordem do juiz e do MP, perceba aqui, a ordem do juiz e do Ministério Público, elas têm que ser lícitas. Elas precisam ser lícitas. Pedro, e se a ordem do juiz e do MP não for lícitas? Aí o delegado deve negar, só que em regra ele não pode. Pedro, se a requisição for lícita e o delegado negar, é aqui que eu vou trazer para você. Ó. Da negativa do delegado a uma requisição do MP ou do juiz que sejam lícitas, caberá, perceba, incidência do crime de prevaricação. O delegado, doutor, pratica crime de prevaricação. Tudo bem? Negou-se a abertura de inquérito policial do MP ou do juiz, incidência do crime de prevaricação. Isso é muito importante para você na prova. Bacana? Tranquilão? Isto já foi alvo também de questões de prova. Outro ponto. Pedro, e se houver negativa do delegado de requerimento, de pedidos, feito a ele, por exemplo, pela vítima ou alguma coisa? Se o delegado se nega a fazer, por exemplo, a vítima falou assim, delegado, você pode fazer uma mandada de busca e apreensão na casa do cara? O delegado olha para a situação e fala assim, não vou fazer. Doutor, desta negativa do delegado a requerimentos, a pedidos dos envolvidos, será que cabe algum tipo de recurso? Será que você pode justificar alguma coisa? Sim, eu te pergunto. Cabe recurso, doutor. Só que esse recurso não é um recurso judicial, hein? Esse recurso não é feito para o juiz, não. Esse recurso, sabe para quem que ele é direcionado? Para o chefe de polícia.
Pedro, mas quem é a figura do chefe de polícia? Porra, a autoridade que, por exemplo, pode punir um delegado. É o corregedor de polícia, vai ser o secretário de Segurança Pública, o ministro da Justiça e, em último caso, até mesmo o presidente. Todos que estão hierarquicamente acima do delegado serão classificados como chefe de polícia. Recurso, portanto, é cabível ao chefe de polícia. E, doutor, esse recurso é administrativo, hein? Esse recurso é administrativo. Não é, repito para você, um recurso judicial. Tudo bem? Essa, portanto, é a segunda característica, neste caso, discricionariedade. Vamos para a terceira? Vem comigo. Temos que trabalhar agora a terceira característica importantíssima do inquérito policial também. Qual vem a ser essa característica, doutor? O inquérito, por ele ser inquisitivo, você já viu comigo que os procedimentos inquisitivos, eles são o quê? Sigilosos. O inquérito policial, meu amigo, ele é sigiloso. Pedro, o inquérito ele é sigiloso? Exatamente isso. Aí você poderia me indagar. Ótimo, Pedro, mas por que o inquérito? Porque diabos o inquérito é sigiloso. Doutor, vamos lá. Vamos nos colocar na seguinte situação prática. Você está em um relacionamento sério com alguém. Beleza. E de repente você vai sair numa tarde com esse alguém e esse alguém fala assim, amor, eu não vou poder ir. Depois a gente conversa. Ah, beleza. Aí ele ou ela chega à noite na tua casa e fala assim, amor, desculpa, eu não pude sair com você à tarde porque eu tive que ir na delegacia, porque eu tô respondendo pelo crime de homicídio qualificado, mas tá sussa. Você vai olhar essa pessoa com os mesmos olhos? Doutor, muito provavelmente não. Sabe por quê? Porque você é naturalmente preconceituoso. Você cria um preconceito em relação às pessoas que são investigadas. Doutor, essa pessoa foi condenada? Claro que não, mas você já cria um juízo de reprovabilidade. Percebeu? Então o inquérito ele é sigiloso porque ele visa blindar a figura da vítima e dos envolvidos na expectativa de não subcondená-los previamente. Percebeu? Então, cuidado com essa questão relativa ao inquérito ser sigiloso. Pedro, por que o inquérito ele é sigiloso mesmo? Vamos lá? Doutor, o inquérito sigiloso, perceba, ele visa blindar os envolvidos. Ele visa blindar os envolvidos. Pedro, por que ele visa blindar os envolvidos mesmo? Doutor, para salvaguardar a sua honra, a sua imagem e por aí vai. E é por isso que a doutrina costuma classificar esse sigilo, vou até colocar assim, ó, 3.1 e 3.2, 3.1 e 3.2, em sigilo externo e sigilo interno. Vamos lá, trabalha comigo. Sigilo externo. Doutor, o sigilo externo é aquele sigilo que diz respeito a terceiros desinteressados e à imprensa. Perceba, olha só. Pedro, você está me dizendo que terceiros desinteressados e a imprensa, eu devo guardar sigilo em relação a eles? Como regra, sim. Então, ó, o sigilo externo diz respeito a terceiros desinteressados e também à imprensa. Então, deve ser guardado sigilo em relação a estas pessoas. Agora, quando a gente trabalha com o sigilo interno diz respeito aos protagonistas da investigação. Pedro, como assim protagonistas? Quer ver? O perito criminal que está envolvido lá no inquérito, ele recebeu um ofício do delegado, uma requisição de perícia. E o perito vai e faz aquela perícia. Ele já pode soltar o resultado da perícia ou ele tem que entregar isso para o delegado? Doutor, ele deve guardar o resultado e entregar para o delegado que abra. É o delegado quem preside o inquérito. Percebeu? Os protagonistas, os escrivães, os delegados, os agentes, os investigadores, os peritos, os papiloscopistas, é eles quem protagonizam a investigação criminal. E eles não poderão vazar informações sob pena do crime de quebra de sigilo funcional, doutor. Bacana? Então ele não poderá vazar informações. Esse é o sigilo interno. Percebeu? É assim que a gente costuma subdividir. Só que perceba, doutor, que esse sigilo interno, nos termos da doutrina, ele é extremamente frágil. Pedro, por que é frágil? Porque, embora deva ser mantido o sigilo interno, existem algumas autoridades que têm acesso a tudo o que acontece no inquérito. Diligências que sequer foram realizadas ou até mesmo diligências já realizadas e reduzidas a termo. Aí você vai dizer, Pedro, mas quem seriam estas figuras? Vem comigo.
Olha que interessante. Por que que o sigilo é frágil? Porque você vai dizer que ele não atinge 3 pessoas. Na verdade, 2, e depois nós vamos falar da terceira. Não atinge, primeiro, o delegado... o juiz, né? O juiz. 2. Não atinge também os órgãos do Ministério Público. Pedro, então você está me dizendo que o juiz e o MP, eles têm acesso amplo a diligências já realizadas ou não, diligências futuras. Exatamente isso. Eles têm amplo acesso às diligências investigativas. Eles podem consultar tudo a qualquer tempo, diferente do advogado. Agora, eu vou colocar esse terceiro aqui, que é o advogado. Só que você vai dizer que o advogado do investigado, olha que interessante, este advogado, ele não tem acesso amplo a tudo. Até porque, imagine, se o advogado do cara souber que amanhã vai haver uma busca e apreensão, o que esse advogado vai fazer? Ele vai avisar o seu cliente para sumir com as coisas do lugar, sim ou não? Então o advogado, ele tem acesso, mas ele somente tem acesso àquilo que já foi feito. Ele somente tem acesso àquilo que já foi efetivamente o quê, doutor? Documentado e rubricado pela autoridade competente. Então, olha só, o advogado somente terá acesso aos autos já documentados. O advogado terá acesso somente aos autos que efetivamente já estiverem documentados. É isso que acontece no Brasil. Bacana? O advogado, portanto, tem acesso, mas somente àqueles autos que já forem devidamente documentados. Agora, calma. O Brasil, doutor, eu sempre comento isso na minha aula. Observação. O Brasil é o único país do mundo em que muitas vezes sequer se respeita, uma lei federal, que é o Estatuto da OAB. Perceba, o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, lá no seu artigo 7º, inciso 14, assegura direito ilíquido e certo dos advogados aos autos já documentados. Então isso aqui é um direito líquido e certo do advogado. Bacana? Portanto, da negativa do delegado de acesso aos autos já documentados, caberá neste primeiro caso, subsidiando a decisão, o mandado de segurança. Se o delegado se negar a dar acesso, o advogado pode entrar com mandado de segurança. Só que no Brasil, ainda assim, os nossos delegados negavam acesso aos advogados. Cara, o Brasil é foda. E aí, o que aconteceu? O STF teve que lançar a mão da súmula vinculante 14, velho, que ratifica o direito do advogado. Percebeu? Os delegados estão tentando imbricar, estão querendo frear a ação dos advogados. E aí o STF, de maneira um pouco mais razoável, lançou mão da súmula vinculante 14, que afirma direito novamente do advogado aos autos que já estiverem documentados para exercício de defesa do seu cliente. Percebeu? Pedro, mas e se ainda assim houver negativa? Doutor, cabe reclamação ao Supremo. Reclamação ao Supremo. Reclamação constitucional. Tudo bem? Então, reclamação ao Supremo é o que caberá caso haja descumprimento da súmula vinculante 14. E em última ratio, em último caso, perceba, as diligências do inquérito eventualmente podem causar uma prisão futura? Sim ou não? Sim, podem. É por isso que também caberá neste caso, eu vou colocar em vermelho também, ó, como existe risco de prisão do investigado, caberá também habeas corpus preventivo. Então, hoje, existem 3 remédios constitucionais que garantem o exercício de defesa do advogado em autos já documentados. Quais são eles? Mandado de segurança, com base no artigo 7º, inciso 14, reclamação ao Supremo, com base na súmula vinculante 14, e HC preventivo, com base no risco de prisão, caso nada seja obedecido. Bacana? Tranquilão? Doutor, isto vem a ser o sigilo do inquérito policial. Tranquilo? Então essas 3 características, sem dúvida, são as características que mais são cobradas em prova e que você tem que dominar aí muito bem.